Meus amigos, minhas amigas, o nosso endereço na internet no YouTube, @JonasVarela1374, e o nosso programa de rádio, Jonas Varela no Ar, na Rádio FM Benfica, emissora de rádio e TV, no Shopping Benfica, aqui em Fortaleza, Ceará. E nossos vídeos são assuntos variados, mas normalmente o assunto é religião. Nós estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos, versículos e as explicações dos mesmos, contidos aqui na própria Bíblia, incentivando assim a leitura das Sagradas Escrituras para todos nós. No nosso vídeo anterior, nós concluímos a leitura das explicações do capítulo 7 e hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no segundo livro de Samuel, no seu capítulo 8. O primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo Samuel, é o quarto livro do Antigo Testamento, é o quarto livro entre os livros históricos, que é a segunda parte da Bíblia Sagrada, são os livros históricos. Então, primeiro e segundo Samuel é o quarto livro e o nono livro na contagem geral da Bíblia Sagrada. E primeiro e segundo Samuel, a função da autoridade. Os livros de Samuel relatam acontecimentos que se situam entre 1040 e 971 a.C. Temos aí uma análise crítica do aparecimento da realeza em Israel, análise que pode ajudar a avaliar nossos sistemas e homens políticos, bem como qualquer outra autoridade. Então, o capítulo 8 do segundo livro de Samuel está situado aqui no segundo assunto, Davi, rei de Judá e de Israel, segundo assunto da quarta parte do segundo livro de Samuel. Davi, fundação de um estado e surgimento de uma nação. Então, meus amigos, o capítulo 8 do segundo livro de Samuel, ele conta com 18 versículos, meus amigos. 18 versículos. Vamos para a leitura do mesmo, né? Segundo livro de Samuel, capítulo 8, primeiro tópico, libertação frente aos inimigos. Primeiro versículo do capítulo 8. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e subjugou-os, tomando deles o controle militar. Segundo versículo. Derrotou também os moabitas e depois de os estender no chão, mediu-os com a corda. Mediu 2 cordas para condená-los à morte e uma corda inteira para deixá-los com a vida. Depois disso, os moabitas tornaram-se súditos de Davi e começaram a pagar-lhe tributo. Versículo 3. Davi derrotou também Hadadezer, filho de Roob, rei de Soba, quando este pretendia estender seu domínio sobre o rio Eufrates. Versículo 4. Davi tomou deles 1.700 condutores de carro, 20.000 homens da infantaria, e cortou os tendões de todas as parelhas de cavalos, conservando apenas 100. Versículo 5. Os arameus de Damasco foram socorrer Hadadezer, rei de Soba, mas Davi feriu 22.000 homens dentre os arameus. Versículo 6. Depois colocou governadores em Arã
de Damasco, e os arameus se tornaram súditos dele, pagando-lhe tributos. E Javé fazia Davi sair vitorioso em qualquer lugar por onde ele ia. Versículo 7. Davi ainda tomou os escudos de ouro que os guerreiros de Hadadezer usavam e os levou para Jerusalém. Versículo 8. Tomou também grande quantidade de cobre de Tebá e Berotai, repetindo, cidades de Hadadezer. Versículo 9. Tou, rei de Emate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer. Versículo 10. Ora, como Hadadezer era inimigo de Tou, este enviou seu filho Adorã para saudar Davi e cumprimentá-lo por ter enfrentado Hadadezer e o ter derrotado. Adorã levou objetos de prata, ouro e bronze, versículo 11, os quais o rei Davi consagrou a Javé, juntamente com o ouro e a prata que havia tomado de todas as nações conquistadas. Versículo 12. De Arã e Moabe, dos Amonitas e Filisteus, dos Amalecitas e dos despojos de Hadadezer, filho de Roob, rei de Soba. Versículo 13 do capítulo 8 do segundo livro de Samuel. A fama de Davi aumentou quando ele retornou vitorioso contra 18.000 homens de Edom no Vale do Sal. Versículo 14. Davi estabeleceu governadores em todo o território de Edom, de modo que todos os edomitas se tornaram servos dele, e Javé estava com Davi em qualquer lugar por onde ele ia. Segundo tópico, um governo conforme a justiça e o direito. Versículo 13. Versículo 15. Davi reinou sobre todo Israel, exercendo o direito e a justiça para com todo o seu povo. Versículo 16. Joabe, filho de Sárvia, era o chefe do exército. Josafá, filho de Ailude, era o porta-voz. Versículo 17. Sadoc e Abiatar, filho de Aquitobe e neto de Aquimeleque, eram os sacerdotes. Saraías era o secretário. Versículo 18. Ibanaías, filho de Joiada, comandava os Cereteus e Feleteus. Os filhos de Davi eram sacerdotes. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Concluímos aqui a leitura do capítulo 8 do segundo livro de Samuel, em todos os seus 18 versículos. Vamos para as explicações do mesmo. No capítulo 18, contidos aqui na própria Bíblia. Então, capítulo 8 do segundo livro de Samuel, versículos 1 a 14, explicando o resumo das conquistas de Davi, mostram que ele cumpriu a primeira parte do contrato, livrar o povo de seus inimigos. Versículos 15 a 18. O outro dever do rei era governar o povo, fazendo-o viver segundo a justiça e o direito. O texto mostra que Davi cumpriu a segunda parte do contrato com o povo. Os versículos 16 a 18 comprovam a formação inicial de uma burocracia estatal
que se tornará bem mais complexa no tempo de Salomão. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Concluímos aqui a leitura do capítulo 8 do segundo livro de Samuel e as explicações do mesmo, e retornaremos, glória a Deus, aleluia, e retornaremos no próximo vídeo com a continuação da leitura do segundo livro de Samuel, no seu capítulo 9. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, e até lá.